Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar a gravar aqui agora a quarta parte do nosso tópico especial aqui, Fundações Profundas, beleza? Como vocês podem ver aqui na tela, nas três aulas anteriores, nas três partes anteriores, eu falei sobre estacas escavadas e estacas de deslocamento, ou seja, falei sobre as fundações profundas que a gente pode ter aqui, incluindo, claro, os tubulões também, né? E agora eu vou falar de uns tópicos adicionais aí, questão de qual aplicabilidade, de qual estaca, algumas particularidades como carga de ponta, atrito lateral, armadura das estacas, beleza? Qual tipo de solo que eu posso trabalhar, qual a melhor condição para trabalhar com estaca A, B, C e por aí vai, beleza? Bom, como eu sempre digo aqui, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados do dia 1º a 30 de novembro de 2022, caso não informado. Beleza? Primeira coisa que eu vou falar aqui é o seguinte. Essa questão aqui, o comprimento da armadura em cada tipo de estaca que a gente vai ter, beleza? Algumas estacas, elas têm um comprimento de armadura que obrigatoriamente, por norma, tem que ser um comprimento integral até a ponta da estaca. Essas aí seriam a estaca Frank, a estaca raiz, a microestaca, que é a irmã da estaca raiz, e as estacas de trado vazado segmentado, tá? Ou hollow auger também, beleza? Essas aqui tem que ter armadura integral. As outras, eu tenho um comprimento útil mínimo que eu tenho que trabalhar. Normalmente é a questão aí que envolve coprojetista de fundações, beleza? Então, por exemplo, a estaca hélice de deslocamento, ela tem um comprimento mínimo de 4 metros. Estacas sem fluido, um comprimento mínimo de 2 metros. Estacas com fluido, um comprimento mínimo de 4 metros, e por aí vai. Ah, professor, mas comprimento mínimo, qual que seria o máximo? O máximo é a armadura integral, até a ponta dela. Ah, professor, então essas estacas que a norma dá a opção de haver um comprimento mínimo, como que o projetista vai definir se esse comprimento é o mínimo ou se ele vai ter um comprimento maior? Isso depende da condição de trabalho da estaca. Se a estaca estiver trabalhando só a compressão, é uma coisa. Aí provavelmente o calculista de fundações vai trabalhar ou com o mínimo ou com algum valor que provavelmente não chegará, não será o comprimento todo da estaca. Porém, se tiver carga, né, além da compressão, se tiver algum outro tipo de carga, eventualmente uma tração, dependendo das solicitações que aquela edificação tiver, ou eventualmente quando o solo tiver uma tendência de movimentação, aquilo pode gerar cargas horizontais, né, um esforço cortante ali naquela estaca, pode gerar um momento fletor, pode gerar algum outro tipo de solicitação que não exclusivamente a carga de compressão. Então vai ter o quê? Vai ter uma armadura de um comprimento maior do que esse comprimento mínimo de norma aqui, beleza? Bom, outra coisa que eu ia comentar com vocês, além dessa questão da armadura, que quando a gente fala das solicitações da estaca, como que a estaca trabalha, então nós temos essa carga maior aqui de algum pilar, o bloco divide essa carga por duas, no caso aqui, como nosso exemplo, né, um bloco com duas estacas, e cada uma dessas estacas vai ter essa carga aqui, beleza? E como que a estaca vai trabalhar para, né, para distribuir essa carga ao solo? Ela vai ter distribuída ao solo por atrito lateral, ou seja, em função do contato da área lateral da estaca com o solo. E também tem a carga de ponta, tá? Que essa é a carga do contato da ponta da estaca com o solo, beleza? Então a gente, quando fala em estaca, a gente sempre tem o atrito lateral e a carga de ponta. E a gente pode ter isso em diversas situações. Por exemplo, imagina um solo aí tranquilo, simples,
sem nenhum tipo de matacão. Essa estaca está bem acima da rocha-mãe, não tem nível d'água, o solo é seco e tal. Então, basicamente, não tem limitação. Qualquer estaca pode trabalhar num solo igual esse daí, tá? Que é esse caso aqui que eu estou mostrando, beleza? Então, a escolha depende de outros fatores, não necessariamente o solo. Custo, disponibilidade de prestador de serviço e por aí vai, beleza? Prazo, né? Magnitude das cargas e tal. Mas eu não tenho nada no solo que impeça a execução de determinado tipo de estaca. Quando a gente já tem, por exemplo, o nível d'água, abaixo desse nível d'água aqui, já tem o solo saturado, né? Então eu já tenho o impedimento de algumas estacas, por exemplo, estaca bróquili, tanto se for manual ou trado mecânico, não tem como trabalhar abaixo do lençol freático. A estaca escavada mecanicamente também não dá para trabalhar abaixo do lençol freático. Hélice contínua, sim. Estaca com fluido estabilizante? Sim. Estaca barrete? Normalmente ela é com fluido estabilizante. Strauss? Depende do tipo de solo. Se for um solo siltoso ou um solo arenoso, com uma maior percolação, não dá para trabalhar com Strauss, não. Se for um solo argiloso, com uma certa coesão e uma percolação um pouco menor, dá para trabalhar com Strauss abaixo do nível d'água. Camisa de segmentos rotativos, raiz e por aí vai. Todas as outras são possíveis de trabalhar embaixo do nível d'água, incluindo aí as estacas cravadas. E quando a gente já tem solo com matacões já dificulta, né? Chegou nessa região que tem os matacões aqui, eu já não consigo trabalhar com uma broca manual ou trado mecânico, nenhuma broca escavada mecanicamente. Fica difícil, inclusive, trabalhar com hélice contínua monitorada. Fica bem complicado já de trabalhar, tá? Ela precisa de um solo mais limpo de matacões. A estaca com fluido estabilizante pode ser executada? Sim, desde que trabalhe com uma coroa diamantada, uma coroa que permita o corte dessas rochas, tá? Aí a gente consegue. Estaca Strauss? Sem chance. Camisa em segmento rotativo? Não. Raiz corta isso aí, que é uma beleza. Raiz, microestaca sem problema. Estaca cravada? Não, também não tem como trabalhar. Reação, não tem como trabalhar. Agora, quando a gente já quer trabalhar aqui, por exemplo, dentro da rocha, o que acontece? Eu vou ter uma carga de ponta de uma magnitude maior, porque é rocha, e eu vou ter nessa lateral aqui dessa estaca e dessa outra aqui, uma carga por atrito lateral de uma magnitude maior do que a carga por atrito lateral que eu vou ter na região de solo. Por que isso? Porque rocha tem uma resistência maior e também eu consigo ter esse atrito lateral de uma magnitude maior aqui, beleza? Então, ou seja, aqui seria um tipo de estaca que estaria entrando para dentro da rocha. Aí a gente está falando de uma estaca raiz ou de uma microestaca de injeção. Em alguns casos, uma estaca, digamos, em obras especiais, onde a gente tem ela encamisada, escavada com fluido e por dentro da camisa se trabalha com uma perfuratriz de rotopercussão de grande diâmetro, tá? Mas no caso aqui, na maioria das vezes, é estaca raiz mesmo, tá? Bom, aqui agora eu montei um pequeno resumo aqui desses detalhes que eu abordei anteriormente aí. Seria mais ou menos o seguinte, das estacas que eu falei com vocês, menor profundidade, menor diâmetro para a gente trabalhar seriam as estacas broca escavadas manualmente, tá? Isso aí depende muito da força do cara e tal, dá muito trabalho de ir tirando aquele trado, eliminando aquele solo e tal. Quando a gente tem a broca com trado mecânico, eu já consigo um diâmetro um pouco maior e consigo uma profundidade um pouco maior, beleza? A partir do momento que eu tenho uma estaca escavada mecanicamente, aí eu já tenho uma profundidade aí um pouco maior e um diâmetro também um pouco maior. Mas essas três que eu tinha falado aqui, broca com acionamento manual, broca com trado mecânico e a estaca escavada mecanicamente, eu tenho um crescente de profundidade, eu tenho um crescente de diâmetro, mas eu só posso trabalhar com elas acima do lençol freático, tá? Já a hélice contínua monitorada, ela me fornece condições de trabalhar abaixo do lençol freático, porque
eu mantenho o furo com a própria broca contínua, com a própria hélice contínua, que ela vai escavando o furo e fica ali dentro. Depois, na retirada dela, que a gente lança o concreto. Então, eu consigo trabalhar abaixo do nível d'água, beleza? Porém, eu não consigo, com a hélice contínua, passar de um solo com matacões, igual você está vendo aqui. Já a estaca escavada com fluido estabilizante, né, lama bentonítica ou outro fluido, também chamada estaca de grande diâmetro, essa daqui eu consigo, obviamente além de um diâmetro maior, eu consigo passar por essa camada de solo com matacões aqui, que vocês estão vendo. Desde que eu trabalho com uma coroa diamantada, que eu consiga fazer os cortes, né, nesses matacões aqui, mas eu não consigo, com uma estaca de grande diâmetro, escavada com fluido estabilizante, eu não consigo chegar na rocha mãe, na rocha sã aqui, tá? Já a estaca barrete eu consigo. Ah, professor, mas com o clamshell ele consegue atravessar essa região de matacões e depois penetrar na rocha? Não. Aí a gente já usa a hidrofresa. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês, tá? E lembrando que essa estaca barrete, normalmente ela é usada como cortina de contenção, beleza? Parede diafragma. Continuando aqui, ó, a estaca Strauss, normalmente se trabalha com a estaca Strauss acima do nível d'água, tá? Mas eu posso penetrar o lençol freático com a estaca Strauss desde que eu tenha um solo argiloso com uma boa coesão e uma baixa percolação de água. Aí ainda dá para executar a estaca Strauss um pouco ali abaixo do lençol freático, abaixo do nível d'água, dentro do lençol freático, mas isso é uma condicional, beleza? Segmentos de camisa rotativa, a gente consegue trabalhar abaixo do lençol freático, mas eu ainda não consigo penetrar na região de matacões. A estaca raiz e a irmã dela, a microestaca, ou estaca de injeção, falando aqui principalmente da estaca raiz, essa daí passa tranquilamente pelos matacões e eu consigo penetrar até na rocha sã com ela, tá? E a gente tem algumas obras especiais que são basicamente o que? Estacas de grande diâmetro, estabilizadas com fluido, encamisadas, aonde nós temos uma perfuratriz, a rotopercussão de maior diâmetro, trabalha por dentro das camisas e ela adentra a rocha, beleza? Eu já tinha até falado desse tipo de fundação para vocês. Essa daqui são umas estacas especiais, umas obras especiais. Essa daqui eu consigo penetrar na rocha também, beleza? As estacas cravadas, que podem ser de madeira, concreto, metálicas, assim como as estacas Frank, eu não consigo passar onde tem matacões. Se eu tiver matacões, muito difícil ali, eu já não trabalho com estacas cravadas, beleza? E as estacas de trado vazado segmentado, também chamada hollow auger, ou hélice de deslocamento monitorada, chamada de ômega, eu consigo passar pelo lençol freático sem problema, porém, uma condicional para que eu entre nessa região dos matacões é eu ter uma broca de vidia, uma broca reforçada que consiga fazer a ruptura desses pedaços de rocha soltos que eu tenho ali dentro do solo. Mas de maneira nenhuma também eu vou penetrar na rocha, beleza? Então isso daqui é um resuminho que vocês estão vendo aí na tela, tá? É interessante que deu para a gente conversar mais ou menos sobre essas características aí. Aí você vira para mim e fala, professor, mas está muito hipotético aí, você falou dos tipos de estaca, como elas são feitas, as diferenças, mas como eu vou saber que solo que eu estou trabalhando? Esse solo seu aí é meio hipotético e tal, mas e aí, como é que a gente vai saber? Eu já te respondo aqui agora. A gente tem o chamado ensaio de SPT, que você viu lá em Mecânica dos Solos, né? E a gente tem aqui sondagem rotativa, tá? Então aqui você vê esses três amigos aqui estão trabalhando com o ensaio SPT, Standard Penetration Test, é um ensaio executado em solo, tá? E aqui a gente tem um sistema rotativo, executado em rocha. Quando eu junto as duas, tá? Eu faço o SPT, no mesmo furo eu faço o SPT aonde eu tiver solo. A partir de onde eu não consegui mais cravar a ponteira do SPT, a gente parte para quê? Por rotativo. Essa daí é chamada sondagem mista. Então eu uso essas duas condições aqui para sondagem mista. E no caso de sondagem mista, vocês podem ver aqui, ó,
Esse SM aqui, você vê SM de quê? Sondagem mista. A gente tem a amostra 0, a amostra 0,05, a amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, são amostras de solo. Aí depois a gente começa a ter o quê? As amostras de rocha. Então primeiro eu tive o SPT nas amostras de solo, depois a gente passa a ter esses trechos em rocha aqui, igual você está vendo aqui, beleza? Então essas aqui são as amostras oriundas desses ensaios aqui. Solo, SPT, rocha, rotativo, beleza? Aqui são os chamados testemunhos, as amostras. Então isso daqui, ó, é um relatório de sondagem. Esse daqui é um relatório de sondagem de simples reconhecimento. Esse daqui é só SPT, tá? Diâmetro de 2,5 polegadas, beleza? E aqui num relatório igual esse, você vê que a gente tem profundidade. 0, né, que é a superfície de trabalho, 1, 2, 3, 4, 5 metros, 6, 7, 8, 9, 10 metros, beleza? Eles encontraram água, você vê o nível d'água aqui, a 2,30 metros de profundidade. E aqui eu tenho uma descrição do solo. Então, nesse caso aqui, você vê que a gente tem o quê? Partindo aqui do nível 0, a gente tem o nível 0,65. Aqui a gente tem o quê? Um aterro argilo-arenoso com pedregulhos de concreto e quartzo, cor variegada. Quando fala pedregulho de concreto, o que é isso, professor? É um aterro, cara. Aquilo ali é um aterro. Então, nesse começo aqui, seria difícil, por exemplo, cravar alguma estaca, tá? Seria difícil até trabalhar aqui com broca manual, tá? Broca contrato mecânico. Depois aqui abaixo de 2,15, nós teríamos o quê? Uma argila silto-arenosa, consistência média a rija, cor vermelha. Então a gente tem aqui um provável aterro, igual eles já colocaram. Um pouco mais abaixo a gente tem outra camada, um silt pouco arenoso, pouco compacto a medianamente compacto, cores cinza, claro e amarelo, tá? Mais abaixo ainda, nesse trecho aqui, a gente teria um silt arenoso medianamente compacto a muito compacto, cor cinza claro. Então ele é um solo que foi oriundo da alteração da rocha local, beleza? Então o que acontece? Esse daqui é um típico relatório de SPT, onde a gente tem um constante incremento do valor de SPT, até que a gente chega no limite do furo aqui, que é 8,45. O limite do furo é por quê? Porque a partir daqui já é rocha. E como essa daqui não foi uma sondagem mista, foi uma sondagem só de SPT, ou seja, somente solo, aqui foi o limite do furo. Você pode reparar tanto nos valores de SPT, quanto por esse gráfico aqui, que a gente tem um acréscimo na resistência do solo. Deu para vocês perceberem? Aqui a gente tem um outro perfil, tá? Você pode ver que a gente tem aqui um tipo de solo com matacões, depois a gente tem uma areia média, grossa, medianamente compacta, com pedregulhos, e depois a gente tem uma argila mole cinza escura. Você vê que nessa argila mole, você vê aqui no alinhamento dela, como que a gente tem valores baixos de SPT, e esse gráfico aqui, como que ele vem aqui para a esquerda, ou seja, a gente tem SPTs mínimos, tá? A gente começou com um valor um pouco maior de SPT e veio para aqui. Isso contradiz aquela tendência de que realmente é uma tendência, acontece na maioria das vezes, mas não sempre, tá? Tem que tomar muito cuidado. É uma tendência de que camadas inferiores do solo têm uma capacidade maior de resistência. Aqui você vê que não é assim. Essa camada aqui, ó, que a gente vê, por exemplo, entre 5 e 9 metros, temos valores baixíssimos de SPT, tá? Temos uma argila mole cinza escura, uma argila siltosa mole, uma areia fina aqui, que aí só nessa areia fina que começamos a ter um acréscimo do SPT. Depois nós temos aqui uma areia média grossa compacta com pedregulhos, tá? Então você vê que tem desenho de alguns pedregulhos aqui, tá? E você pode reparar que a gente teve um valor de SPT aqui meio fora da curva, que é esse 60 aqui. Ah, professor, mas por que isso? Muito provavelmente encontraram pedregulho, tá? Naqueles 15 primeiros centímetros e depois a segunda faixa de 15 centímetros, achou ali algum pedregulho, alguma coisa. Depois voltou ao normal aqui, beleza?
E aí a gente tem aqui embaixo uma rocha sã, tá? Igual você pode ver aqui, e aqui nós chegamos aos maiores valores de SPT. Também esse daqui foi um ensaio só de SPT, não foi uma sondagem mista, não avançou pela rocha, indicou que a rocha sã está aqui, mas não avançou por ela. Deu para vocês perceberem? Até indica aqui que é um gneiss e tal, tá? Isso daqui é um trabalhinho aqui que normalmente eu faço com os alunos aí, outro dia até dei como prova e tal, tá? E você pode ver aqui que nós temos nível 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Primeiro aqui eu tenho um solo siltoso de baixa capacidade de resistência. Depois eu tenho um solo siltoso de baixa capacidade de resistência, né, com uma particularidade aqui. Ele não contém o furo da escavação, ou seja, eu não consigo fazer uma escavação que não seja ou protegida por lama bentonítica, ou encaminizada, ou uma hélice contínua. Tá? Se eu for trabalhar com qualquer tipo de trado, que aos poucos eu vou removendo o solo que tiver ali dentro, aí esse furo já não se mantém, beleza? Depois aqui a gente tem um solo siltoso arenoso de média capacidade de resistência. Aí, por fim, eu teria um solo arenoso compacto de média a alta capacidade de resistência com matacões. Você vê que no desenho aqui nós temos os matacões. E por último aqui nós chegamos na rocha sã. O nível d'água é menos 9 metros. Eu faço algumas perguntas aqui. Podemos executar estacas escavadas com trado manual até 5 metros? Sim, até 5 metros nós podemos. Por quê? A estaca com trado manual, igual você está vendo aqui, né, que é gerada pela mão e tal, ela pode trabalhar desde que eu consiga que o furo seja preservado até a concretagem. Eu tenho que estar acima do nível d'água, não posso ter matacão, então eu consigo trabalhar com esse trado de mão até 5 metros. Tá? Segunda pergunta, podemos executar estados com trado mecânico até 8 metros? Até 8 metros, essa daqui com trado mecânico, será que eu posso? Olha, eu vou falar que você não pode não, tá? Ah, professor, mas está acima do nível d'água, o nível d'água é menos 9 metros, então até menos 8 eu poderia trabalhar assim. O problema é que abaixo de menos 5 metros eu já tenho um solo que não mantém o furo da escavação. Então, se eu for trabalhar com esse trado aqui, mesmo que eu consiga ter um rendimento um pouco melhor, que eu consiga uma profundidade um pouco melhor, com um diâmetro um pouco maior, pelo fato de eles estarem trabalhando com trado mecânico, eu vou perder esse furo se eu trabalhar abaixo de 5 metros. Aí já começa a ficar complicado, beleza? Depois tem a 3 aqui. Podemos executar estacas escavadas mecanicamente até a cota menos 12? Não, eu não posso também. E aí eu não posso por 2 motivos. Primeiro, essa estaca escavada mecanicamente eu só posso executá-la acima do nível d'água. Como o nível d'água é menos 9, eu não posso executá-la até menos 12. O outro motivo é que eu perderia o furo, tá? Porque esse trecho de menos 5 até menos 10 aqui, eu não tenho condições de manter o furo. Tá? Então é um solo que não tem ali uma condição de manter aquele furo para a execução dessa aqui. Mas só o nível d'água aqui já impediria essa escavação, já impediria esse tipo de solução. Beleza? Aí eu já pergunto para você, podemos cravar estacas de concreto até a cota menos 12? Olha, até menos 12 pode sim. Por quê? Eu cravo nessa região aqui de baixa resistência, tá? Não tem problema essa camada de solo aqui, que eu tenho uma certa instabilidade, que eu não consigo manter o furo, eu consigo passar por aqui, beleza. O nível d'água não é problema para uma estaca cravada, então eu consigo sim cravar uma estaca de concreto até a cota menos 12. Aí eu pergunto de novo, podemos cravar a estaca de concreto até a cota menos 18? Nesse caso aqui não, por quê? Porque eu já tenho essa região aqui com matacões. O máximo que eu consigo cravar as estacas de concreto seriam na cota menos 15 metros, beleza? Podemos executar estaca hélice contínua monitorada até a cota menos 18? Nesse caso aqui fica meio complicado, por quê? Por conta dos matacões, tá? Estaca hélice contínua monitorada, eu poderia executá-la também até menos 15 metros, beleza? Questão 7. Qual a profundidade máxima eu posso
alcançar com uma estaca de grande diâmetro com fluido. Uma estaca de grande diâmetro com fluido, tá? Se eu for trabalhar com uma caçamba dessa daqui, comum, eu consigo trabalhar até a cota menos 15 metros. Porém, se eu for trabalhar abaixo de 15 metros, por exemplo, entre menos 15 e menos 20 metros, eu já trabalhei com uma coroa tipo essa daqui. Para quê? Para fazer o corte desses matacões que a gente tiver aqui, beleza? Depois eu pergunto aqui, a estaca Strauss é uma opção a ser executada? Qual a profundidade máxima que pode ser executada? Olha, a estaca Strauss, ela teria, nesse caso aqui, a limitação do nível d'água, tá? Por quê? Porque o fato de não manter o furo da escavação, nesse caso aqui, da Strauss, ela é encamisada. Então, um solo que tem uma baixa capacidade de resistência para a gente executar furos, né, contrado, ele não limita a execução da estaca Strauss. O que limita a execução da estaca Strauss é o nível d'água, tá? Ah, professor, mas você falou que eventualmente pode passar do nível d'água, pode ir abaixo do nível d'água com a Strauss. Sim, eu até pego esse trecho aqui do vídeo lá que eu expliquei, foi o vídeo 02 lá que eu expliquei da Strauss. Ela pode ser executada abaixo do nível d'água em solos coesivos de média e baixa permeabilidade. Nesse caso aqui, olha, que a gente tem um solo siltoso de baixa resistência, só o fato dele ser siltoso, ter uma granulometria um pouco maior, essa baixa resistência, eu já creio que aqui a gente colocaria, não deve ser executada em areias submersas ou argilas muito moles e saturadas. Então, nesse caso aqui, o nível d'água é o limite para a nossa estaca Strauss, beleza? Então, estaca Strauss até 9 metros. Outra questão aqui, a estaca com trados vazados segmentados, hollow auger, é uma opção a ser executada? Qual a profundidade máxima que pode ser executada? É uma opção. Qual seria essa profundidade máxima? O nível d'água é uma limitação? Não. O fato dessa região de menos 5 a menos 10 aqui ser uma região que não mantém o furo, é uma limitação? Não. Eu vou colocar esse trado aqui, helicoidal, e vou executar a estaca por dentro e vou remover esse trado helicoidal. Então, eu não vou perder o furo, tá? Ah, professor, então, qual seria essa limitação? Olha, se a gente for executar com trados comuns, igual esse daqui, eu consigo chegar a 15 metros, beleza? O que para esse tipo de estaca já é uma profundidade relativamente boa, tá? Porque esse tipo de estaca demanda muito torque, ela tem muita resistência do solo, porque ela vai compactando o solo para os laterais. Então 15 metros já é uma profundidade relativamente boa para essa estaca. Agora, quanto à questão dos tubulões aqui, nesse caso específico desse solo que a gente está conversando, eu tenho um nível d'água 9 metros. Eu não poderia, de maneira nenhuma, executá-lo abaixo do nível d'água. Além disso, eu tenho essa camada intermediária entre 5 e 10 metros aqui, que não tem como eu fazer uma escavação, nem entrada, nem manual. Se eu fosse escavar aí, seria com camisa, tá? Não seria uma opção para esse solo a execução de tubulões, beleza? Quais tipos de estaca que podem penetrar na rocha sã? Bom, aí eu já te falo que é o seguinte, o primeiro deles seria a execução da estaca raiz, né? Que a gente vai ter, por essas camisas, igual você está vendo aqui com a ponta em faca, a gente vai ter a escavação em solo. Depois vai ser colocado aqui, ó, uma perfuratriz, a rotopercussão, por dentro da camisa, tá? E aonde a camisa já não foi mais, tá? Que passou o solo com matacão, chegou na rocha, já tem essa perfuratriz aqui, rotopercussão. Depois é colocada a armadura e colocada a argamassa, aquele controle de pressão, tal, essa questão. Então, uma que entraria na rocha sã, estaca raiz. Uma outra que entraria na rocha sã, que eu até já disse aqui também, seria uma estaca escavada de grande diâmetro. Pode até trabalhar com uma caçamba comum, tipo essa daqui, até o menos 15 metros, até a cota menos 15 metros. De menos 15 a menos 20, aí já teria que ser uma coroa, tá? Igual essa daqui que você está vendo. Por quê? Porque aqui eu já tenho os matacões.
e depois, né, abaixo de 20 metros, ou seja, além da cota menos 20 metros que nós temos a rocha sã, caso haja interesse, necessidade de fazer uma penetração nessa rocha, dependendo do tipo de rocha, a gente ainda consegue fazer com esse sistema de cravação em rocha aqui, que ele vai por dentro da camisa e lá de baixo vai fazer a cravação na rocha, beleza? E por último aqui, ó, outro tipo que a gente pode penetrar na rocha, e isso daqui é o chamado hidrofresa. Essa hidrofresa, ela segue com a execução de uma estaca barrete a partir do momento que o clamshell ele não consegue mais evoluir. Tá? O clamshell trabalha onde nós temos solo. Tá? Ele faz uma escavação com a ajuda de fluido estabilizante, onde tem solo. Saiu do solo, começou a ter dificuldade com o clamshell, ele já é substituído por esse equipamento aí, quando há necessidade, claro, não é sempre que há necessidade. Tá? Essa daí é a hidrofresa. Ela faz a escavação na rocha, tá? De uma estaca barrete, que normalmente ela é utilizada para quê? Cortina de contenção. Mais especificamente, um tipo de cortina de contenção chamado parede diafragma. Beleza? Bom, gente, era isso mesmo. Agradeço a atenção. Um grande abraço para vocês aí. Tchau.